Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 16 do Colégio Naval de 1987. O trapézio ABCD da figura é retângulo. A bissetriz do ângulo A intercepta ABC no seu ponto médio M. Qual é a altura deste trapézio? Então perceba que como o trapézio é retângulo, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, o ângulo B é um ângulo de 90 graus, o ângulo C é um ângulo de 90 graus, e este ponto M, ele é ponto médio do segmento BC. Então nós vamos chamar o segmento CM de X e o segmento MB de X também. E perceba que esse segmento AM é bissetriz do ângulo A. Ou seja, este ângulo aqui eu vou chamar de alfa, então este ângulo aqui vai ser alfa também, né? Porque a M é a bissetriz do ângulo A. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o ponto D, nós vamos projetar o ponto D aqui no segmento AB, ou seja, nós vamos formar este triângulo aqui, um triângulo retângulo. Então aqui, ó, vale 90 graus. E perceba que esse segmento aqui que eu acabei de criar, ele vale 2x, né? Porque esse trapézio ele é retângulo, né? Então aqui a gente tem um retângulo, ó. Tudo isso aqui, esse quadrilátero que a gente acabou de construir é um quadrilátero retângulo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para dois triângulos. Nós vamos olhar inicialmente para este triângulo aqui, ó, o triângulo AMB. Perceba que ele é um triângulo retângulo e nós vamos calcular a tangente do ângulo alfa. Qual que é a tangente do ângulo alfa? Tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, x dividido por 10. Cateto oposto x, cateto adjacente igual a 10. Então, x dividido por 10. E, olhando para este triângulo aqui, ó, olhando para este triângulo, perceba que esta medida aqui vale 4, né? Por que essa medida aqui vale 4? Porque nós temos que tudo isso daqui, ó, vale 10, né? E como este quadrilátero aqui é um retângulo, então a medida daqui até aqui vale 6, né? Porque daqui até aqui em cima vale 6, ó. Esse segmento DC tem medida 6. Então, esse segmento que vai daqui até aqui tem medida 4, né? Então vamos marcar aqui 4 para esse segmento, e portanto qual vai ser a tangente de 2α? A tangente de 2α, que é este ângulo aqui, né? Este ângulo aqui é 2α, agora nós estamos olhando para este triângulo, então tangente de 2α é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? É o 2x, essa medida aqui que nós construímos, ó, 2x é esse segmento vermelho, é esse segmento azul. Então tangente de 2α vai ser 2x dividido por 4, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, x dividido por 2, fazendo a simplificação aqui. Logo, o que nós temos? Ó? Nós temos que o x daqui vale 10 vezes tangente de alfa. E dessa segunda informação, nós temos que o x é igual a 2 tangente de 2α. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar, né, x com x. Então, 10 vezes tangente de alfa é igual a 2 tangente de 2α. Então, vamos colocar aqui em cima. 10 tangente de alfa é igual a 2 tangente de 2α. E daí nós podemos simplificar este 10 com esse 2. Vamos obter o seguinte, ó, que 5 tangente de alfa é igual a tangente de 2α. Então, perceba que a tangente de 2α, ó, quanto que vale a tangente de 2α? Isso aqui é 2 vezes tangente de alfa dividido por 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Tangente do arco duplo é dado por esta fórmula aqui dos nossos conhecimentos prévios de trigonometria. E quanto que vale o tangente de 2α? Vale 5 tangente de alfa, por essa informação que nós temos aqui em cima. Então isso daqui, ó, a gente vai igualar a 5 tangente de alfa. Então perceba que
Como alfa ele é um ângulo de 0 até 90 graus, porque o alfa está aqui dentro desse triângulo retângulo. Ó. E esse triângulo retângulo, que é aqui, ele está aqui, ele já tem um ângulo de 90 graus. Então, este alfa ele tem que ser um ângulo que varia entre 0 e 90 graus. E a gente sabe o seguinte, né, que o alfa ele está entre 0 e 90 graus. E, portanto, a tangente de alfa de 0 até 90 graus ela é positiva, né? É diferente de 0 também. Então a gente pode cancelar esse tangente de alfa com esse tangente de alfa aqui. Ó. Vamos obter apenas 2 dividido por 1 menos tangente ao quadrado de alfa igual a 5. Ou seja, 2 vai ser igual a 5 menos 5 tangente ao quadrado de alfa. Só passei este valor para cá, ó, multiplicando o 5. E daí cheguei nessa expressão aqui. Ó. Então, quanto que vai dar isso? Ó? Perceba que a gente pode passar, dessa informação aqui, a gente pode passar o menos 5 tangente ao quadrado de alfa para o lado esquerdo da igualdade. Então, vamos ficar com 5 tangente ao quadrado de alfa igual a 5 menos 2, que dá 3. Ou seja, tangente ao quadrado de alfa vale 3 dividido por 5. E, só deixa eu tirar a minha imagem daqui. Agora a gente vai calcular o valor da tangente de alfa. Então, perceba que tangente ao quadrado de alfa é 3 dividido por 5. É 3 dividido por 5. Ou seja, tangente de alfa vai ser igual a raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 5. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados. Perceba que tangente de alfa ela é positiva, né? A rigor a gente deveria colocar aqui, ó, tangente de alfa igual a mais ou menos raiz de 3 sobre raiz de 5. Mas, como o alfa varia entre 0 e 90 graus, entre 0 e 90 graus, a tangente de alfa ela é positiva, né? Porque o seno é positivo no primeiro quadrante e o cosseno é positivo no primeiro quadrante. Então, temos o valor da tangente de alfa aqui. Agora a gente consegue descobrir quem é o x. Como que a gente pode descobrir quem é o x? Colocando nessa informação aqui. Ó. O x é 10 vezes tangente de alfa. Como o x é 10 vezes tangente de alfa, então 2x, que é a altura desse trapézio, vai ser 20 vezes tangente de alfa. Nós queremos descobrir justamente o 2x, né? O valor da altura deste trapézio. Então, 20 tangente de alfa vai ser 20 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 5. E daí nós podemos racionalizar, né, essa expressão. A gente pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Então vamos obter o seguinte, aqui 2x vai ser igual a 20 vezes raiz de 15, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz de 15. Dividido por 5, porque raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a 5. Quanto que vale 20 sobre 5? 4. Então, 4 raiz de 15. Ou seja, a altura do nosso trapézio, que é 2x, vale 4 raiz de 15. E, portanto, a nossa resposta, letra D. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!